Olá, meus amigos e minhas amigas. Que alegria iniciarmos o programa ABC no Espiritismo, que vai ao ar toda semana pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Eu agradeço muito a oportunidade que estão me dando de estarmos juntos, estudando, meditando, refletindo, aprendendo, trocando experiências à luz do conhecimento deixado por Allan Kardec. Ora estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ora estudamos algumas questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Como semana passada nós vimos o Livro dos Espíritos, hoje é a vez do Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação kardeciana. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho do meu 8º livro, como vocês estão podendo ver aí com mais qualidade na telinha. O livro Sinais da Vida, como disse há pouco, é o 8º livro de minha autoria, e ele vem com uma proposta de tocar os nossos corações com mensagens curtas que servem ao acordarmos, antes de dormirmos, para o Evangelho no lar, naqueles momentos de aflição, como por exemplo o capítulo 31, Exposição. Evite exposição excessiva, tanto nas redes sociais quanto na família, no trabalho, no templo de oração. A inveja está dentro de muitos corações. Por isso, ao se expor, poderá atrair esses olhares maldosos. Então este livro vem com essa proposta. Mensagens para o dia a dia, mensagens para os nossos momentos de alegria, momentos de dificuldades. E relembrando também que ao adquirir uma obra, você colabora com as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Está com seu preço promocional de venda, R$ 19,99 uma unidade, e 3 unidades do mesmo livro, R$ 49,99. Entre na nossa loja virtual, loja-caminhodaluz.com.br, ou como você está vendo na telinha, o QR Code de uma unidade e o QR Code de 3 unidades. A sua aquisição é muito importante. Hoje vamos ver o capítulo 17º, Sede Perfeitos, o item 8º, a virtude. Uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, em Paris, 1863. Portanto, esta mensagem, este ano, completa 160 anos. E veremos a sua atualidade, veremos a sua importância, veremos a sua aplicação no nosso dia a dia. Começa o Espírito Amigo dizendo: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre companheiras de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura d'Arnes era virtuoso, e assim muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. Os dois personagens que o Espírito Amigo cita, Vicente de Paulo e o digno cura d'Arnes, ambos franceses e com um trabalho muito ligado ao seio da Igreja Católica, contribuíram de modo direto no auxílio a muitos de seus contemporâneos,
muitos que estavam ao lado deles. Cura Darnes, por exemplo, Vianney Cura Darnes, era um extraordinário médium de efeitos físicos e um extraordinário médium de efeito de cura, da mediunidade de cura. Muitos iam até ele em busca de um milagre, como apregoava a Igreja Católica. Hoje nós sabemos se tratar de uma faculdade mediúnica. Vicente de Paulo, um extraordinário exemplo de caridade, de bondade, de amor ao próximo, de viver o que Jesus nos ensinou, façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Vicente de Paulo, na sua época, foi um dos que melhor compreendeu e um dos que melhor viveu esta frase de nosso Senhor Jesus Cristo. De nada adianta falarmos a respeito da virtude se nós não nos colocarmos em primeiro lugar nesta mensagem. O que eu posso me modificar ouvindo, lendo e estudando a mensagem que hoje me chega? Não adianta Vianney Cura Darnes ser virtuoso, Vicente de Paulo ser virtuoso, Francisco de Assis ser virtuoso, Teresa d'Ávila, Isabel de Aragão e outros personagens mais. Não adiantam eles serem virtuosos. O convite que me chega é: e o André? E aí cada um de nós vai nominar para si a proposta de hoje. Eu não posso desejar que a minha esposa seja virtuosa, que a minha filha seja virtuosa, que os meus pais sejam virtuosos. Cada um será no grau de seu esforço, de seu merecimento, de seu aprimoramento, de sua renúncia. No plano maior, superior ou inferior, na região espiritual, eu prestarei contas dos passos que eu dei, do tanto que eu progredi ou das oportunidades que eu tive e estacionei. Olha o início da mensagem quando o Espírito nos fala: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E aí ele menciona caridade, trabalho, sobriedade, modéstia, dentre outras. Aí eu me recordo de Chico Xavier no século XX. Poderia ter sido um homem riquíssimo, com a venda dos livros que ele psicografou, recebeu propostas, principalmente da Igreja Católica, rios e mais rios de dinheiro, para dizer que aqueles livros eram coisa da cabeça dele, que não havia espírito coisíssima nenhuma. O Chico nunca aceitou. Não saiu 1 milímetro da humildade. Tinha na sua casa varredores de rua, gari, mas também tinha na sua casa empresários, artistas, prefeitos, governadores de estado, deputados, senadores, presidentes que ocupou a cadeira de dirigir a nação. Em momento algum, saiu 1 milímetro da humildade proposta pelo Evangelho de Jesus. Chico Xavier foi um virtuoso no que a palavra virtude tem de mais nobre e de mais elevado. Não perdia a responsabilidade de levar adiante o papel que lhe cabia. Jamais deixou e negligenciou uma oportunidade de fazer o bem e de fazer a diferença. Foi negado, traído, humilhado, abandonado, rejeitado em partes pela própria família, que não compreendia a grandeza de sua missão, e ele manteve-se firme, no caminho reto, no caminho do bem, mostrando que é possível vencermos o mundo. Como Jesus disse: eu venci o mundo.
Somente um coração virtuoso pode dizer esta frase: eu venci o mundo. Porque vencer o mundo é sinônimo de vencer as torpezas que trazemos ainda no nosso coração. Vencer o mundo não é vencer no mundo. O que a maioria das pessoas querem, vencer no mundo, ter nome, fama, destaque, estrelismo. Jesus nos convida a vencer o mundo íntimo, o mundo das nossas imperfeições, o mundo das nossas lutas, do cotidiano, que ainda maltratam imensamente o coração, ferindo-nos a suscetibilidade, a compreensão. Então a virtude, o conjunto do que eleva o homem e a mulher a patamares sublimados, é uma conquista que o ladrão não rouba, a ferrugem não consome, ninguém nos tira. Toda aquisição espiritual é um patrimônio do espírito, tanto quanto as imperfeições também se fazem companheiras e conquistadas pelo espírito. Que bom! O dia que nós tivermos esta visão altruísta de que o que está em jogo é a nossa própria jornada. O próximo, com o seu tempo, um dia será virtuoso. A pergunta que o Espírito amigo nos deixa é: e nós? Com a visão espírita, com a compreensão do Evangelho, com o entendimento da lei divina, estamos nos esforçando um pouco mais? Recentemente, num trabalho mediúnico, aqui no CEPAC, o Dr. Adroaldo dizia: meus filhos, um pouco mais de amor nas palavras, um pouco mais de ação no bem, um pouco mais de solidariedade perante o próximo, um pouco mais de fraternidade perante a indiferença. Parece coisa simples, mas na prática exige um pouquinho de cada um de nós. Então este homem virtuoso que vai voar plenamente, o homem integral que vai viver o mundo e não vai se iludir pelo mundo, vai passar pelas intempéries do mundo e não vai cair nas falhas do mundo, é a oportunidade que nós temos hoje com a mensagem proposta pelo Evangelho. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo. Continua o Espírito amigo. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. Para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Modéstia e a humildade são as principais companheiras do homem ou da mulher realmente virtuoso ou virtuosa. A pessoa que fala o que faz, por si só já quebra a virtude. O virtuoso vive o que Jesus diz, que uma mão dê e a outra não saiba que deu. Ninguém que é virtuoso vai falar assim: eu doei uma cesta básica este mês, eu ajudei uma família carente,
Eu ajudei um familiar comprando remédio. O virtuoso não fala o que ele faz. O real virtuoso, uma coisa é o que a gente faz no CEPAC, que fala no Evangelho, olha, hoje um grupo de amigos realizou e fez 120 marmitex de comida. Nós não estamos falando que foi o Sérgio quem fez, que foi o André quem fez, que foi o Dr. Adroaldo que fez. É um grupo de amigos sob a direção de um encarnado. Quando fazemos a sopa de sábado, que está sob a minha responsabilidade, eu não chego na televisão e falo, eu fiz isto, porque eu sozinho não faço nada. A caridade real eu vou praticar é fora do centro espírita. É com a minha família, é no meu trabalho, é na sociedade. E o que eu faço não tem que sair em foto. Enquanto nós colocamos fotos e pequenos vídeos incentivando as pessoas a colaborar materialmente, financeiramente com o trabalho, já que sem dinheiro a gente não dá as 3 toneladas de comida, o que eu faço na minha vida pessoal, no quesito da caridade, eu não tenho que falar para ninguém. Eu não tenho que propagar. E a pessoa que propaga já está demonstrando orgulho. Já está demonstrando a vaidade. Já está demonstrando o estrelismo. Já está demonstrando que quer palco, que está pegando a família pobrezinha, que está pegando o familiar doentinho, que está pegando o necessitado e fazendo dele um trampolim para que o seu nome cresça em fama. Chico Xavier, no século XX, viveu de maneira maravilhosa esta máxima de Jesus, que uma mão dê e a outra não saiba o que deu. O que ele fazia, o que nós sabemos da caridade que Chico Xavier fez, corresponde a 1% do que está nos seus mais de 200 livros biográficos. Os outros 99% do que ele fez, ele ficou no anonimato. E ainda pedia para as pessoas, não diga nada, Deus lhe pague, siga o teu caminho. Então nós precisamos aprender, porque hoje os cristãos modernos, qualquer coisa que faz, vai para o Instagram, vai para o YouTube, vai para o Facebook, querendo que o seu nome se projete. Lembrando que nós estamos aqui trabalhando é por Jesus e não por nós. Nós não temos que ter o nosso nome em evidência, nós temos é que levar o nome de Jesus, porque o nosso nome não representa muita coisa não. Continua o espírito amigo. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila por essa única razão todos os méritos, o que efetivamente podia ter. E que direi aquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima, no fundo do coração. Mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência, mais vale menos virtude na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Olha que frase bonita para nós guardarmos para o dia de hoje. Mais vale menos virtude na modéstia do que muitas no orgulho. É preferível ajudarmos uma única pessoa no anonimato, no silêncio, escondidinho as nossas ações, visto por Deus e pelos bons espíritos, do que nós queremos ajudar muito, do que nós queremos fazer muito, com orgulho, com vaidade, com ostentação. Jesus
Ele não está preocupado se eu vou ajudar uma pessoa, 100 pessoas ou 1000 pessoas. Ele está preocupado qual a intenção de eu ajudar o próximo. Eu ajudo com a intenção de ser considerado na sociedade um homem virtuoso? Uma mulher virtuosa? Eu faço bem para que eu saia numa foto que tenha 500 likes, 1000 likes? Ou será que quando eu faço bem no anonimato, quietinho, eu estou visando unicamente ajudar aquela pessoa que necessita? Já nos colocamos no lugar da outra pessoa que está recebendo a nossa ajuda? Se os papéis se invertessem e se fôssemos nós, os necessitados de auxílio do próximo, será que nós ficaríamos felizes em termos o nosso nome, a nossa foto, o que as pessoas fizeram por nós, divulgados para os outros? Será que nós ficaríamos felizes de vermos as pessoas nos olhando com aquela piedade, com aquele sentimento de dó, com aquele sentimento de pobrezinho? Penso que não. Nós não podemos pensar apenas em nós. Toda vez que eu ajo pensando apenas em mim, é o meu orgulho falando mais alto. É o meu egoísmo falando mais alto. É a minha forma indiferente de ver o próximo. Eu preciso mudar. Eu preciso corrigir. Eu preciso compreender que a virtude, ela se adquire no esforço diário. É nos exercícios que a vida me convida. A natureza trabalha virtuosamente sem que ninguém perceba. Os pássaros, os animaizinhos, tudo o que nós vemos e o que nós ainda não percebemos. Trabalha executando um papel nobre, um papel elevado, um papel grandioso, frente à criação divina. E nós, que possuímos o pensamento contínuo, nós que temos a oportunidade de pensar constantemente, apesar de nem sempre utilizarmos o pensamento a nosso favor, guerreamos, invadimos, maltratamos, diminuímos, humilhamos. Deus é tão generoso conosco. Pena que não temos os olhos para ver e o coração para reconhecer. Observamos sempre o que não temos e valorizamos sempre o que passou. Poucos vivem o hoje com o que temos agora. Falamos que Deus é justo, misericordioso, bondoso, isso e aquilo, mas no fundo não sentimos nada disso, porque na primeira oportunidade que nós temos, reclamamos de Deus. Na primeira dificuldade que a vida nos apresenta, logo culpamos Deus. Então, esta visão que hoje nós estamos tendo com o Evangelho, esta mensagem de François, chega ao nosso encontro nos propondo a modéstia, o trabalho, a solidariedade, o se colocar no lugar do próximo, o fazer a diferença, o construir uma nova realidade. Era muito comum as pessoas chegar para Chico Xavier e perguntar assim: Chico, qual a novidade? E perguntavam no interesse de que Chico trouxesse alguma revelação de Emmanuel, alguma revelação de André Luiz, alguma revelação de algum nobre espírito amigo. E o Chico dizia: meu filho, a boa nova, a boa notícia é o Evangelho de Jesus. Precisamos viver mais Jesus. Precisamos sim estudar muito o Espiritismo, precisamos ter muito afinco nas tarefas que nos propomos, mas sobremaneira precisamos trabalhar com os nossos sentimentos. Odiamos muito, somos indiferentes, a dor está do nosso lado e não percebemos, não vamos ao seu encontro. Olho sempre em primeiro lugar o meu caso, a minha necessidade, o meu cansaço, o meu
isso, meu aquilo, e depois eu vou ver o próximo. Esse pensamento é egoísta. Esse pensamento denota uma inferioridade do espírito, que está sendo convidado no dia a dia à sua própria evolução. Então, o convite que hoje eu vejo do Evangelho é propormos desafios de virtude, lançarmos para nós convites à modificação e à transformação. Então, que possamos meditar em torno desta reflexão fabulosa, deixada pelo Espírito amigo, e levarmos para a nossa semana. Gostaria de agradecer imensamente a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, pela oportunidade que estão me dando de apresentar semanalmente o programa ABC do Espiritismo. Por alguns motivos de saúde e familiares, o meu pai ainda não retornou às gravações, mas aqui nos encontramos, estudando, refletindo. É uma visão muito humilde, muito pequenina, mas transmitida com muito amor. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo programa.